Boa noite a todos os irmãos, amados ouvintes. Nós queremos essa noite compartilhar um pouco mais da palavra do Senhor com os amados. Nós temos trabalhado o livro Aprendendo a Orar com Quem Ora. E hoje o tema é a oração sacerdotal de Jesus. Nossa referência bíblica se encontra em João capítulo 17. Eu vou ler até o versículo 5. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Muito bem, irmãos, Jesus está prestes a ir à cruz para então oferecer ao Pai um sacrifício único, um sacrifício eficaz e definitivo pelo pecado das ovelhas. Jesus, ele é não somente o sacerdote, mas ele é o Cordeiro. Jesus não somente é o ofertante nesse momento, mas ele também é a própria oferta. Ele vai vencer o mundo, o diabo e a morte. Ele está prestes a realizar todos esses feitos. Ele também rasgará o véu do santuário e transformará os seus discípulos em filhos e sacerdotes do rei. Tá? Capítulo 17 de João, a parte A do primeiro versículo diz: tendo falado estas coisas. Jesus vem desde o capítulo 13 até o 16, Jesus vem trazendo uma palavra e ele vem revelando a vontade de Deus até os seus discípulos. Ele fala então que ele é enviado de Deus, ele fala aos seus discípulos de que eles devem servir uns aos outros, de que eles devem amar uns aos outros e de que eles que eles receberão também um outro Consolador, que Jesus precisa ir, mas que logo depois eles vão vê-lo, né? Pouco tempo depois eles vão vê-lo novamente. Isso ele está referindo-se à sua ressurreição. Os discípulos não entendem muito bem e eles se questionam a respeito dessas coisas. Mas Jesus disse de que o mundo também os odiaria, assim como o mundo odiou o próprio Filho de Deus. E Jesus então começa a interceder por seus discípulos junto ao Pai. Diversos momentos Jesus orou ao Pai. A Bíblia não registra o que ele falou diante do Pai. Nós podemos imaginar, por exemplo, quando na escolha dos discípulos, ele se retirou e ele orou durante uma noite. Claro, podemos entender que era aquele respeito em outros momentos, mas não sabemos o certo. Aqui, ele fala de forma, parece que de forma pública, né? Ele levantou os olhos do céu e disse, parece que ele orou diante dos seus discípulos, e não somente com a intenção de buscar a presença do Pai, mas também de que os discípulos ouvissem o que ele estava dizendo, do que ele estava falando. Então era uma oração também instrutiva aos seus discípulos. Muito bem, a verdade principal que nós queremos compartilhar com você, meu irmão, é que Jesus é o mediador. Ele ora ao Pai, agora intercedendo por seus discípulos. Ele se revela como o mediador, tá? O único mediador da nova aliança. Tá? Nós temos a antiga aliança e, claro, temos que fazer referência a ela, uma aliança
baseado na lei, uma aliança baseado em sacrifícios, em ordenanças e em ritos, e deveria ser observada. Nessa antiga aliança nós temos aí a figura do tabernáculo, onde era o lugar onde se fazia sacrifícios pelos pecados, e lá havia uma figura importante, que era a figura dos sacerdotes. A tribo de Levi, ela é dedicada e separada para esse fim, e ela então, os sacerdotes servem no tabernáculo de Deus, na casa de Deus, entre aspas, e ali eles recebem da mão do povo os cordeiros, né, e outros tipos de ofertas para levarem à presença do Pai. Mas havia alguém especial ali, que é o sumo sacerdote, que uma vez por ano entrava no Santo dos Santos para então oferecer sacrifício pelo pecado de todo o povo. Tá? Então Jesus, ele vem trazendo e vem firmando uma nova aliança, ele vem se revelando, revelando uma nova aliança, uma aliança agora que é no sangue de Cristo Jesus, no seu próprio sangue. E ele então se intitula como mediador. Olha só, 1 Timóteo 2,5 diz assim: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Tá? Então, Jesus, em Hebreus vai nos falar que Jesus, ele viveu como homem e ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança. Por isso ele entende a parte humana e, consequentemente, ele pode então nos socorrer. Tá? Então Jesus, ele se fez homem e agora ele, como homem, pode interceder por nós diante do Pai. Essa palavra nós precisamos abordar um pouquinho melhor. Mediador, o que é um mediador? Mediador é alguém intermediário, é alguém que reconcilia, alguém que intercede entre duas partes. Tá? Então é aquela pessoa que fica entre duas partes ela é um elo de ligação entre duas partes. Tá? Eu fiquei pensando sobre como exemplificar isso aqui, e eu pensei também na rede de internet, né? Na rede de internet, porque a rede, a gente não só recebe dados, ela é um local, ela é um canal de tráfego de dados, tá? E não somente ela traz dados para mim, mas ela também envia dados, né, para onde eu desejo. Então ali é um tráfego existe tráfego de mão dupla, tanto eu recebo dados como eu envio dados. E eu acho que esse é um bom exemplo para falar do papel de Cristo como mediador, tá, entre duas partes. Ninguém vai conseguir chegar diante do Pai, nada da terra vai chegar na presença do Pai ao céu, se não for por esse caminho, por esse meio que Jesus Cristo se fez, o mediador. E nada vem do céu, nada chega à terra, seja resposta de oração ou bênçãos, a não ser por esse caminho, por essa via que é o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo. Então, ele é essa conexão entre Deus, o homem e Deus no céu, e também as bênçãos e as respostas que vêm do céu para o homem na terra. Tá? Então, Jesus, ele tem esse papel. É interessante também nós observarmos em Atos 4,12 que fala que não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus, ele é a salvação, ele é o caminho. Ele abriu o caminho que nos leva até Deus, até o Pai. Quando o véu do templo se rasgou depois de sua morte, isso significa que nós temos livre acesso à presença do Pai agora. Nós já não precisamos de um outro homem, como era a figura do sacerdote, para
levar nosso sacrifício ou as nossas orações diante de Deus, porque agora nós temos um caminho, um acesso que é por meio do próprio Cristo, a presença do Todo-Poderoso. Nós vamos ver isso mais à frente em Hebreus, tá? Que vai nos reforçar essa verdade, tá? Porque Jesus não somente é o mediador, como também ele é o nosso sumo sacerdote. Ele traz essa figura, tá? Ele ofereceu um sacrifício perfeito pelos nossos pecados. Se você quiser, abra sua Bíblia em Hebreus 9, 24, que é o nosso texto, que vai nos falar sobre essa nova função do Cristo. Hebreus 9, 24. 9:24 diz assim: porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Tá? Ele não entrou em um santuário feito por mãos humanas, ele entrou em um santuário celestial, que é o próprio céu, a morada de Deus, a presença do Pai, né? Agora nós temos ele como nosso sumo sacerdote, apresentando um sacrifício pelos nossos pecados. O sacerdote entrava no Santo dos Santos, no tabernáculo, né, com todo o cuidado, com toda a santificação, para apresentar um sangue de animal. Jesus tomou esse lugar de sumo sacerdote, mas ele entrou em um santuário espiritual, em um lugar celestial, um santuário que não era a figura das coisas eternas, que é a própria morada do Pai, a presença do Pai, e ele levou o seu próprio sangue, uma oferta, né, como propiciação pelos nossos pecados, e essa oferta foi então aceita por Deus, tá? Seguindo no texto, nos diz: nem ainda para se oferecer a si mesmo. Muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos com o sangue alheio. Ora, nesse caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprir os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Tá? O sacrifício então de Jesus, ele é perfeito pelos nossos pecados. Ele não precisa repetir esse sacrifício a cada ano, ano após ano. Ele fez apenas um sacrifício, porque a oferta, o seu sangue, ele não só cobre pecados como o do animal fazia, mas o sangue de Cristo, ele aniquila o pecado da vida do homem por completo. Então esse sacrifício, ele é perfeito, ele não precisa ser repetido. Isso é muito legal, né? E é comparado com a morte do homem, que é uma única vez, depois disso vem o juízo. Jesus também fez um único sacrifício por nossos pecados, tá? O sacrifício também do sumo sacerdote, que é Jesus, ele é contínuo e definitivo. Ele nos dá acesso à presença de Deus. Capítulo 10 de Hebreus 19 vai nos dizer assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Tá? Então, intrepidez ao entrarmos no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, aproximando-nos também, né, pelo caminho que é novo, porque ele nos consagrou pelo véu, pela sua carne, ele se entregou por nós, e nós podemos nos aproximar
com cuidado, com sincero coração, coração purificado, consciência lavada, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água, que fala de santificação, assim como todo cuidado, né, o sumo sacerdote tinha que ter para entrar no Santo dos Santos, nós também, como filhos amados, devemos ter diante da presença de Deus ousadia e intrepidez, sim, porque temos acesso, mas também santificação, porque nós estamos diante do Santo dos Santos, do Todo-Poderoso, o nosso Deus. Tá? O sumo sacerdote ainda, ele continua intercedendo, ele ora continuamente por nós. Hebreus 7:25, e nós estamos então finalizando a nossa meditação dessa noite. Por isso também, Hebreus 7:25, por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Ele não somente intercedeu, mas ele intercede agora e ele continuará intercedendo por seus filhos. Tá? Então, o sumo sacerdote abriu um novo caminho, a presença do Pai, e ele também orou por nós, ele intercedeu por nós, mas ele continua fazendo isso hoje. Né? E a Bíblia fala, inclusive, de que as nossas orações para chegar até Deus passam por um processo para fazer delas agradáveis na presença de Deus. Parece que há um crivo em nossas orações para chegar até a presença do Pai. E Jesus Cristo tem parte, né, nesse processo de continuar intercedendo em nosso favor diante do Todo-Poderoso. Irmãos, quero incentivar, finalizar essa meditação, incentivando você a orar, a buscar a presença do Pai, porque foi isso que Jesus fez por seus discípulos. Depois nós vamos ver os outros detalhes dessa oração. Mas é importante que Jesus busca a presença do Pai. E hoje nós podemos chegar ao trono do Todo-Poderoso de maneira sincera, sem impedimento. Não precisamos da autorização de alguém, de uma segunda pessoa. Nós temos, por meio de Jesus Cristo, um caminho aberto ao Pai. Nós temos a confiança de podermos confiar inteiramente nesse Cristo que se tornou o nosso intercessor, o nosso mediador entre Deus, o Pai, e nós, seus filhos. Nós queremos aproveitar, usufruir, desfrutar dessa obra do Senhor Jesus Cristo. Somos agradecidos também a Ele, né, porque Ele completou a sua missão de forma eficaz aqui na Terra, e tudo aquilo que a antiga aliança e o Antigo Testamento falavam a seu respeito, Ele veio, e em Cristo nós vimos tudo isso se concretizar. Por isso eu quero orar com você nesse momento, quero interceder por tua vida, interceder por tua família, e quero incentivar você a fazer o mesmo. Feche os seus olhos, pede para o Senhor sondar o teu coração. Nós temos vivido dias, né, trancados em nossa própria casa, e temos nos resguardado do perigo que nos cerca, e por isso nós queremos aproveitar essa oportunidade de começarmos a pensar, né, e a meditarmos sobre o valor do sacrifício do Senhor. Te agradeço, Pai amado, imensamente pela oportunidade que, apesar de estarmos meio que presos em nossa própria casa, a Tua palavra não está presa. Ó Deus, e muitos irmãos podem nos ouvir, e eu quero junto com eles, nesse momento, Deus, chegar à Tua presença e reconhecer
Ó Pai, que nós temos esse privilégio por conta do Teu Filho Jesus Cristo, que é o mediador da nova aliança. Ó Deus, eu quero agradecer porque o Senhor Jesus, Ele abriu novo e vivo caminho, Ele rasgou o véu que nos separava do lugar santíssimo, do Santo dos Santos. E hoje nós podemos chegar à Tua presença, ó Pai de amor. Queremos, Deus, dar honra devida ao Teu nome. Tu és santo, só Tu és Deus sobre toda a terra. Obrigado pelo Teu Filho, ó Deus, que de forma alguma se achou dolo em sua boca. Ó Deus, que mesmo Ele sabendo o que lhe esperava, ó Deus, Ele sempre buscou direção e fazer a Tua vontade. Deus, nós queremos ter a mesma disposição em obedecer a Ti. Ó Pai de amor, nos abençoa sempre, abençoa nossa casa, nossas famílias, abençoa o Teu povo, Tua igreja. Sejamos, Deus, sempre multiplicadores das Tuas verdades, da Tua palavra nesse mundo. Te agradecemos tudo isso em nome de Cristo. Amém e amém. Deus abençoe tua casa, meu amado. Deus te dê uma semana de paz, uma semana de crescimento espiritual na presença de Deus. Em nome de Jesus. Amém.